Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7 diz: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o próprio Deus que a instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o valorizará, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir o quem pratica o mal, portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Todo cristão deve obediência às autoridades constituídas. Mas por quê? Por causa das autoridades? Não necessariamente, mas por causa daquele que a instituiu, ou seja, o próprio Deus. As autoridades estão a serviço de Deus para punir os que praticam mal e honrar os que fazem o bem. O cristão tem o dever de se sujeitar às autoridades, não somente por causa da possibilidade de uma punição, mas principalmente por seu temor a Deus. Se o cristão se revolta contra as autoridades, está se revoltando contra o próprio Deus, trazendo consequências sérias sobre si mesmo. Portanto, obedecer às autoridades não é uma orientação, mas uma ordem. Mas algo precisa ser esclarecido. O cristão pode e deve desobedecer às autoridades quando ela exige que ele vá contra as Escrituras. Por exemplo, se o governo exigir que um pastor realize casamento homossexual ou proíba que o cristão exerça a sua fé. Enfim, se a autoridade vai além da sua função e dessa maneira fere as Escrituras, o cristão está desobrigado a obedecê-la. Obedecer às autoridades constituídas é uma ordem de Deus, mas não possamos esquecer que o nosso Deus está acima dessas autoridades. Portanto, antes importa obedecer a Deus do que aos homens.